Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Um espaço de aprendizado sobre saúde e bem-estar. Um canal que tem como objetivo levar a você dicas e orientações sobre saúde e qualidade de vida. Todas as semanas, um tema diferente. Eu sou Alexandra Manfredini, biomédica, educadora em diabetes, diretora do CEDILAB Laboratórios e Clube Levi. Até o momento da gravação deste 15º podcast, 118.100 pessoas já morreram por doenças cardiovasculares no ano de 2020. São mais de 1.000 mortes por dia, 43 por hora, uma morte a cada 90 segundos. As doenças cardiovasculares, afecções do coração e da circulação, representam a principal causa de morte no Brasil, responsável por mais de 30% de todos os óbitos registrados. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que ao final deste ano, quase 400.000 brasileiros morrerão por doenças do coração e da circulação. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas ou postergadas com cuidados preventivos e medidas terapêuticas. Agora, neste momento que estamos enfrentando a pandemia do coronavírus, precisamos voltar a nossa atenção para o maior grupo de risco, as pessoas portadoras de hipertensão arterial, pois representa cerca de 30% da população brasileira e 60% dos idosos acima de 65 anos. Isso é um número muito alto, mas muito alto mesmo, para que possamos entender os motivos pelos quais os portadores de hipertensão arterial e cardiopatias fazem parte do grupo de risco para desenvolver as complicações da Covid-19, eu estou aqui com um médico cardiologista, ex-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Dr. Antônio Asmar Cobas Júnior, uma pessoa que eu admiro e estimo muito. Dr. Cobas, muito obrigada pela sua participação neste momento tão importante que estamos vivendo. Um momento que requer muita orientação e informação confiável. Olá, eu gostaria inicialmente de fazer uma saudação e um agradecimento a Alexandra, que é uma pessoa que a gente admira há muito tempo pelo seu trabalho, pela seriedade e pela forma com que conduz a difusão de informações importantes em medicina preventiva. Dentro da área que ela atua, já há muito tempo ela faz um trabalho muito bonito, de forma que você, Alexandre, é uma honra a gente poder participar do seu podcast para orientações sobre a ligação entre a pandemia do chamado Covid-19 e as doenças cardiovasculares. Qual seria essa ligação e também quais os cuidados que os pacientes portadores de cardiopatia deveriam ter? Para começar, a gente gostaria de lembrar que uma pandemia não é uma novidade na história da humanidade. Essas pandemias perseguem a humanidade há milhares de anos. Já houveram vários tipos, de pandemias com várias origens bacterianas, virais, em outras épocas com níveis de agressividade e mortalidade bem alta, muito alta, que chegaram a mudar um pouco o curso da história de alguns países. E a nossa geração foi premiada com uma dessas grandes, de forma que a gente tem que ter paciência, tranquilidade e fé de que isso tudo vai passar. Mas enquanto estamos vivendo essa pandemia, que ela está sendo muito potencializada pela difusão, pela mídia, que tem essa capacidade de difusão global hoje em dia,
Então as notícias chegam e nos deixam assustados a todos, né? Então o primeiro conselho é que a pessoa fique tranquila também, no sentido de que não adianta entrar em pânico e ficar apavorada, porque isso acaba atrapalhando todo o seu sistema de saúde. Essas informações atualmente elas são muito desencontradas. Se a gente for analisar uma doença, ela não é tão nova. O coronavírus ele é conhecido há muitos anos, há décadas, mas ele acaba tendo algumas mutações. E essas mutações que acontecem, elas acabam levando a formas mais agressivas às vezes. E parece que o Covid-19 faz parte desse grupo de coronavírus do mais agressivo. Ele tem uma ação que inicialmente se achava só pulmonar, mas hoje em dia considera-se como uma ação mais sistêmica, inclusive. Pega a questão da coagulação sanguínea, pega a questão da defesa do corpo, que acaba reagindo de uma forma um pouco mais agressiva, e o corpo, com as suas reações que seriam normais, acaba exacerbando. E é por isso que essa doença tão nova ainda não tem uma vacina apropriada, ainda não tem o seu desfecho clínico totalmente conhecido, e muito menos uma cura ainda bem estabelecida. Existem várias pesquisas sendo feitas em vários centros do mundo, mas ainda não há uma conclusão final de qual o melhor modelo de atuação. Bom, de qualquer forma, é uma das primeiras vezes em que o público-alvo, o público de maior risco, ele está muito ligado a pessoas portadoras de doenças cardiovasculares. É sabido que a pessoa com mais idade tem mais risco, aliás, para qualquer patologia, para qualquer doença, mas não era muito comum as patologias infecciosas agredirem tanto os portadores de doenças do aparelho cardiovascular. E dessa vez parece que sim. Portadores de diabetes também, como foi visto num dos podcasts aí recentes, que o nosso colega brilhantemente postulou, como agora o assunto seria os portadores de hipertensão e cardiopatias. Hipertensão é uma doença muito comum, atinge em torno de 30% da população adulta do mundo. Então, vocês imaginem o grupo gigante de pessoas que estão em risco. E as outras doenças cardíacas também, como insuficiência cardíaca, arritmias, infartos, doenças coronarianas. Não se sabe muito bem o porquê dessa agressão ao sistema cardiovascular, mas parece que as pessoas estão mais suscetíveis a partir do momento em que o processo inflamatório gerado como resposta ao ataque do Covid acaba sendo exacerbado, aumentando a possibilidade de formação de trombos e coágulos. Para quem já tem uma coronariopatia, acaba favorecendo uma obstrução de uma artéria coronariana. Também existe estudos que mostram que essa virose ela é tão agressiva, o corpo fica tão debilitado, se ele já não tem um coração muito bem preparado para o bombeamento, ele acaba enfraquecendo mais, o que piora o prognóstico e aumenta o índice de mortalidade para esse grupo. Como ainda não é muito bem estabelecido, e para o paciente, afinal de contas, não é isso que importa, o que ele pode atuar inicialmente seria numa tentativa de prevenção. Está em curso um processo de quarentena. Essa quarentena tem seus defensores e aqueles que acham que não é tão importante ou que tem outra visão disso, englobando outros vários aspectos também que são dignos de se valorizar. Mas de qualquer forma, o que a gente sabe é que o grupo de risco deve estar bem cuidado e bem isolado. Então, independente de qualquer normativa que seja tomada, aconselha-se ainda que os portadores de hipertensão arterial ou de cardiopatias como arritmias, já tiveram infarto ou AVCs, fiquem realmente num processo maior de isolamento. Evitem sair, evitem se expor
evitem contato com pessoas potencialmente expostas. Além disso, nós temos que interpretar que os cuidados com a manutenção do equilíbrio das doenças cardíacas é que vão fazer essa pessoa ter uma condição melhor de proteção. Por exemplo, se a pessoa é hipertensa, ela tem que procurar manter a hipertensão sob controle, manter os níveis de pressão melhores, mais baixos, isso vai ajudar. Se a pessoa tem uma doença coronariana, faz uso de medicamentos, que use corretamente, que faça o tratamento correto, porque ele estando bem, se eventualmente ele contrair a virose, ele vai estar mais protegido. Se a pessoa gosta de nessa época, por estar em quarentena, comer mais, e tudo bem, mas cuidado com sal, não abusar da bebida alcoólica, fazer uso de alimentos mais saudáveis, uma atividade física regular e o principal, talvez que eu acho até que seja não só para a minha área, mas para todos, controlar um pouquinho o sistema emocional na medida do possível, não deixar o estresse desse confinamento abater demais, não ficar vendo muitas notícias, porque as notícias boas são muito poucas, mas as ruins são muito difundidas e a pessoa acaba se abatendo, corre o risco de um aumento de uma depressão, corre o risco de um aumento de uma patologia psicológica ou até mesmo psicossomática. Então isso é muito importante, um equilíbrio emocional nesse momento. Além disso, nós temos que identificar que a pessoa que tem algum sintoma cardíaco que esteja chamando atenção, por exemplo, começou a ter uma dor no peito, começou a ter um desconforto, uma palpitação muito séria, está vendo que é algo anormal, não pode também ficar em casa esperando o desenrolar dessa situação. Houve, infelizmente, a detecção de um aumento muito grande do índice de infartos fulminantes na cidade de Nova York nas últimas 2 semanas, comprovado pela Associação Americana de Cardiologia, porque talvez o medo de se aproximar de ambientes hospitalares é um medo até justificável. A gente sabe que o hospital é que tem maior chance de estar com algum paciente contaminado, mas a pessoa também não pode ficar com uma dor no peito, com uma angina, passando mal em casa, esperando até o último momento, correndo o risco de ter um problema sério, inclusive fatal, e não ir para o hospital. Então aí fica um alerta, está sendo feito uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque não esqueçamos que a maior causa de mortalidade no mundo é a doença cardiovascular, é o infarto e o AVC. Então também não é possível que uma pessoa fique em casa tendo um AVC ou um infarto ou com uma angina fortíssima e com medo de ir ao hospital acaba se prejudicando e pode chegar a um problema muito grave mais para frente, inclusive fatal. Então esse é um alerta que a gente também precisa dar. De qualquer forma, eu acho que assim, o grande recado para o hipertenso: controle sua hipertensão, tome seu remédio adequadamente, não coma comida salgada, controle o emocional. Para o cardiopata, mantenha o tratamento em dia e se tiver algum sintoma muito sério, não se furte também de recorrer ao ambiente hospitalar, por mais que isso pareça ser um pouquinho paradoxal, mas não podemos deixar de falar. E para terminar, quero dar uma mensagem de otimismo, porque toda pandemia da história humana teve um começo, um meio e um fim. Espero que já estejamos do meio para o fim e eu acredito que em breve isso tudo vai acabar. É um momento de reflexão grande para a humanidade, né? Para poder rever alguns conceitos, ligar também com a parte Hoje a Organização Mundial de Saúde, já há alguns anos, considera a saúde física, saúde mental e a saúde espiritual, de forma que até essa parte da espiritualidade é importantíssima, a fé das pessoas estar em dia, seja qual for a religião, isso já está provado cientificamente que ajuda. Então eu acho que colocar a fé
e colocar a ciência juntos, de mãos dadas, nós vamos ter um resultado bem melhor. De forma que eu agradeço mais uma vez essa oportunidade que a Alexandra nos deu e desejo a todos um excelente período aí que ainda resta de confinamento, de quarentena, para que a gente saia dessa melhor do que entramos. Um abraço a todos, muito obrigado. O alerta, a prevenção e o tratamento adequado dos fatores de risco e das doenças cardiovasculares podem reverter essa grave situação. Muito obrigada, Dr. Cobas, pela sua brilhante participação. Hoje, nós falamos sobre as doenças cardiovasculares e a hipertensão arterial como fatores de risco para as complicações da Covid-19. Espero que você tenha gostado e que, se for necessário, comece hoje mesmo a mudança de hábitos. Inclua na sua rotina diária a prática de atividade física, sempre orientada e acompanhada por um profissional de atividade física. Reduque a sua alimentação para alimentos mais saudáveis, controle o peso e vigie seus pensamentos, pois eles são a origem de muitos desequilíbrios emocionais. Tenha fé, creia em Deus, seja feliz e leve a vida com leveza. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que um podcast ou um vídeo novo for postado. Deixe seus comentários, suas sugestões de temas para que possamos desenvolver para você. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook, Alexandra Manfredini. E se preferir receber no seu celular através do WhatsApp, mande um Eu Quero para o 12 97406 7552. Um grande abraço e até o próximo podcast.